Pessoal, na sequência, o AN pode ser qualquer função. Pode aparecer para a gente menos n ao cubo. Pode aparecer para a gente aí o AN igual o AN menos 1 mais 2. Pode aparecer aí para a gente o AN igual o AN menos 2 mais o AN mais 1. Então pode aparecer um monte de função aí para a gente. Um monte. Aqui o que define o que vai ser da nossa função é só substituir os valores dentro do n para a gente estabelecer. E geralmente a gente sempre monta a função como sendo o primeiro termo, que é o A1, o A2, o A3, assim até o AN. E aí substitui valor. O n nosso é sempre o valorzinho que está aqui embaixo. E aí que a gente pode definir a nossa sequência. O n, geralmente, nos nossos exercícios, ele pertence aos naturais positivos. O que representa isso? Representa que o n, o conjunto dos números do n, é os 1, o 2, o 3, o 4, até o n. Então é isso que representa. Mas nada impede de ter o zero também, tá, pessoal? Pode ter exercício que o n também pode pertencer aos naturais. Aí o zero entra. Então esse asterisco aqui em cima representa que o zero não entra. Então nesse caso aqui o n vai ser igual 0, 1, 2, assim por diante, até o n. A gente só tem que ficar bastante esperto com os números quando ele aparecer lá dentro da nossa função e ele falar assim, ó, é um número que a gente chama aqui é par. Pessoal, um número par é um número que é sempre múltiplo de 2. Então a gente pode colocar como sendo 2n. Ah, eu posso colocar 2n mais um número par? Pode, porque a soma de um número par mais 2n, par com par, vai ser um número par. Mas a gente representa aqui um número par como sendo 2n. Ou eu vou colocar 2k, onde esse k também pode pertencer aos números naturais. Se eu substituir os números naturais aqui dentro, por exemplo, ó, onde o k pertence aos números naturais, o que a gente vai ter? Que o k é igual 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Substitui 0 lá dentro. Se eu substituir 0, 2 vezes 0, 2 vezes 0, 0. Estamos fazendo aqui ó, os números pares. Ó. Número par. Conjunto dos números pares. Aqui o que a gente vai ter? Substitui 0 aqui dentro. 2 vezes 0, 0. Substitui 1. 2 vezes 1, a gente vai ter que é 2. Substitui 2. Aqui a gente vai ter que é 2 vezes 2, 4. Substitui 3. 2 vezes 3, 6. Então até o 2n que a gente tem. Então esses são os números pares. Os números pares a gente pode representar como sendo 2 vezes um número natural. Já os números ímpares, a gente também pode representar ele, porque o número ímpar ele sempre está entre dois números pares. Se a gente pegar, por exemplo, um conjunto de números dos naturais, vou colocar aqui o A sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o N. O número ímpar, ele sempre está entre dois números naturais. Se eu pegar o 3, a gente sempre está entre dois números pares. Ó, o 3, o número anterior é 2 e o número posterior é 4. Então são dois números pares. E ele sempre vai estar no meio. Se eu pegar o 5 está depois do 4 e antes do 6. Então se eu pegar o meu número par que eu tenho aqui, ó, que é o 2n, e somar 1, eu vou ter que vai ser um número o próximo número. Então a gente também pode representar um número ímpar nesse formato. Ó. Um número ímpar. Um número ímpar vai ser igual a um número par mais 1. Por quê? Ele é depois do número par. Ou um número ímpar também pode ser representado como sendo 2n menos 1. Ah, então tanto faz aqui, ó. Não importa qual eu vou utilizar, eu sempre vou ter um número ímpar. Imagina que eu tenho um n aqui pertencente aos números naturais. Se eu tiver esse n aqui pertencente aos números naturais. Quem que são? Ah, o n vai ser o 0, o 1, o 2, o 3. Vamos fazer até o 4. Até nananã. Se a gente fizer até o nananã, como que vai ficar? Substituir na primeira equação lá, 0.
2 vezes 0, 1. Então vai ser 2 vezes 0, 0, 1, 1. Então vou fazer o conjunto dos números aqui que a gente tem dos ímpares. Bom, quem que a gente vai ter? 2 vezes 0, 0. Com 1, 1. Se eu tiver 1, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Se eu pegar 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Se eu pegar 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. E assim por diante. Então a gente pode fazer nesse formato. Ah, eu quero fazer usando a de baixo. Pode usar também, ó. Se eu substituir 0 aqui, 2 vezes 0, 0. Vai ser menos 1. Só que olha a diferença. Agora a gente pega um número anterior, ó. A gente pega o menos 1. Então se ele pedir os números positivos, a gente pega o de cima, mas dá para a gente fazer também, ó. Se pegar, substituir aqui agora o 1. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Se pegar 2, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Se eu pegar o 3, 3 vezes 2, 6 menos 1, 5. Também dá, ó. Vai ser a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E pessoal, imagina agora que eu tenho um conjunto de números, onde eu tenho esse conjunto de números aqui, essa sequência como sendo o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e vou até o A6. E eu quero saber quantos termos tem do primeiro até o quinto termo. Então a gente coloca lá, esse daqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. Eu quero saber do primeiro termo até o quinto termo. Como que eu vou fazer? Bom, se eu pegar e contar aqui, fica fácil. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 termos. Aqui a gente coloca que são 5 termos. Mas o problema é o seguinte. Se eu tiver do primeiro termo até o 99, não dá para a gente contar. Ou se eu tiver do quarto termo até o 60, não dá para a gente contar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o númerozinho aqui de baixo, ó, subtrair o lá da frente com o que a gente quer e vai somar 1. Porque olha só, se eu fizer 5 menos 1, vai ser 4. Se eu pegar o 5 menos 1, vai ser igual a 4. E a gente encontrou que é 5 termos, mas na verdade não é. Por quê? Porque a gente está contando um. Se a gente não contasse um, aí sim a gente não precisaria somar 1. Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Então, cada salto a gente teria que. São 4 saltos. Mas aqui, se eu pegar o último termo e o primeiro termo e somar 1, é a quantidade de termos que a gente tem lá. Então, sempre que eu quiser encontrar o termo, por exemplo, quero do primeiro ao quinto termo, eu pego a subtração entre os dois e somo 1. Então, se a gente fosse fazer num formato de fórmula, onde a gente teria assim, dentro de uma série qualquer, vou colocar aqui como sendo B. Tenho lá vários números e aqui eu tenho um P e aqui eu tenho um K. E eu quero encontrar quantos termos tem entre P e K. Como que eu vou fazer? Bom, eu faço K menos P mais 1. Esse é o número de termos que nós temos entre P e K. Aí, se a gente fizer, por exemplo, vou pegar lá entre 1 e 5, entre o primeiro e o 5. Quantos termos nós vamos ter? Ó, 5 menos 1, mais 1, né? Menos 1, mais 1. Corta esse com esse, então seriam 5 termos. Ah, eu quero encontrar eu quero encontrar entre o A78 até o A93. A gente pode abrir essa sequência aqui, não tem problema. Mas fica difícil para a gente encontrar, né? Para a gente contar todos os números. Então fica muito mais fácil a gente pegar o 93. Então o número de termos vai ser o 93 menos o 78 mais 1. Então, se a gente fizer essa conta, 93 menos 78 dá 13, vai ser 5 e 8,
15, 15 mais 1, igual a 16. Então dá para a gente encontrar também o número de termos.